Bem, meus caros, vamos lá gravar essa sequência de vídeos a respeito do debate Lucas Banzoli versus 25 católicos. Decidi fazer esse conteúdo aqui principalmente para os meus catequizandos que poderão ver, né, o debate, né, também para os meus pacientes que muitos me procuram por serem católicos e acabaram também pedindo e resolvi disponibilizar aqui. E resolvi disponibilizar nesse formato porque o formato do podcast, né, ele não é um formato que permite aprofundar muito, porque não tem mediador, há interrupções constantes. Confesso que nós católicos que estávamos lá conhecendo o Lucas Banzoli, nós sim estávamos com espírito combativo, né? Porque nós sabemos quem é o Lucas Banzoli, né? Que ele é uma pessoa desonesta, né? Que não tem nenhum compromisso com a verdade. Para ele, o que vale é combater o catolicismo, simplesmente, né? Então, creio que aqui eu poderei, de fato, dar respostas com um pouco mais de profundidade a respeito das afirmações trazidas por ele. Então, a primeira afirmação, né? Celibato obrigatório do clero é antibíblico. Bem, já começa que essa afirmação é uma falácia, dado que não existe uma imposição de celibato para os padres, né? Primeiro que o celibato ele não é nenhuma doutrina, ele é uma disciplina. Ou seja, a igreja pode mudar essa realidade disciplinar mediante uma conveniência pastoral. Então o que acontece primeiro? Um homem, ele decide, né, se ele vai ser um eunuco, né, se ele vai se fazer eunuco pelo reino dos céus, celibatário pelo reino dos céus, ou se ele vai casar. Então, essa é a primeira decisão que um homem toma, livremente. O que acontece é o quê? Por conveniência pastoral, a igreja escolhe os seus clérigos dentre aqueles que já optaram anteriormente pelo celibato. Simples assim. Não é que a igreja impede que os padres casem, né? Ela, por conveniência pastoral, ela decidiu que é melhor que o padre seja, né, seja escolhido dentre, né, os celibatários, por conveniência pastoral. E essa conveniência pastoral disciplinar, ela, como eu disse, ela pode mudar de acordo com as necessidades pastorais. Por exemplo, né, isso não é só questão de tradição local, como foi afirmado, né, por vários irmãos católicos ali no debate. Porque o que acontece? Existem comunidades protestantes onde o pastor se converte, especialmente no anglicanismo, que a Igreja Católica acha por bem, porque o que acontece? Às vezes, quando uma denominação anglicana, uma comunidade anglicana, ela se converte, o pastor se converte, acaba por toda a comunidade ir junto com o pastor para a Igreja Católica. Então, por conveniência pastoral, a igreja entende, né, que é bom que aquele pastor se torne sacerdote. Porque no anglicanismo, né, isso é um estudo feito e promulgado estudo pelo Papa Leão XIII, o anglicanismo ele perdeu sua sucessão apostólica. Então eles não são bispos e sacerdotes válidos. Então quando um pastor anglicano que é casado, ele se torna católico e traz sua comunidade, a igreja ordena aquele pastor ao sacerdócio para que ele administre os sacramentos para aquela comunidade, mesmo ele sendo casado, sem que ele abdique dos seus manos matrimoniais, por conveniência pastoral. Então, eu gostaria até de ter dado meu testemunho, como fui seminarista, né? Hoje eu sou um homem casado, que é muito difícil a vida, o dia a dia de um padre, né? Eu morei com padres durante 2 anos,
E é muito complicado, né? É incompatível, é muito difícil o padre, né, se ele fosse casado. Né? A gente acordava com um cronograma ali do dia, reuniões, missa, confissões, visita a enfermos, etc. E simplesmente algo muda e quebra toda a sua agenda. Então, se o padre levantava às 7 horas da manhã para celebrar a missa na paróquia, no final da missa tinha uma pessoa pedindo a unção dos enfermos para um doente no hospital. E tinha, sei lá, no cronograma do dia ali, reunião com determinada pastoral, determinado grupo da paróquia. Simplesmente o padre tinha que cancelar a reunião porque tinha que ir para o hospital levar a unção dos enfermos. Ele ia almoçar, às vezes, vinha uma pessoa bater palma lá porque a pessoa que tinha, às vezes era a mesma pessoa que tinha recebido a unção dos enfermos tinha falecido. Então o padre tinha que, né, tinha o seu cronograma à tarde, às vezes atender confissões, às vezes alguma coisa, simplesmente tinha que ir lá celebrar as exéquias. Então é muito difícil, não é simplesmente, né, o pastor evangélico lá, ele tá na casa dele com a esposa dele, tem o obreiro da comunidade, vai lá, abre, ele vai lá, pega a Bíblia, o microfone e prega e faz o culto ali. Não, a administração sacramental exige uma dedicação do padre muito, né, maior, incomparável, né, em relação ao pastor protestante. Então a igreja entendeu por bem, por uma questão pastoral, que o sacerdote seja escolhido dentre aqueles que optaram pelo celibato. E isso, né, eu vou até colocar aqui um trecho de um react, lá da live do Banzoli, ele fez um react já do debate, não é desmerecer ou demonizar a relação sexual. SPVs falou, os caras acham que o sexo do casamento é sujo. É sujo, é pecado. Se você for ver lá na teologia medieval, no máximo eles permitiam que se fizesse para procriar, e mesmo assim era aquele mal necessário. Tipo assim, é o único jeito de fazer filho. Então, beleza. Eu conheço católicos que falam isso, Lucas. Até hoje. Até hoje. Eu tinha um. É que hoje em dia. Fala. Eu tinha um colega que era ateu e virou católico, e assim que ele virou católico, a primeira coisa que ele começou a falar foi isso, que é um mal necessário, que, tipo assim, só para procriar mesmo, e que não dá para pessoa, sei lá, tá em comunhão com Deus na hora do ato ali, libidinoso, sem fim reprodutivo. É um negócio muito doido, cara. É por isso que alguns tradicionalistas, inclusive, são contra o sexo oral, por exemplo. Porque eles excluem o prazer do sexo e focam somente na reprodução. Né? Exatamente. Não, eu acho engraçado a hipocrisia desses caras que são tudo pró-vida, né? É só para procriação, então tem o máximo de filhos. Eles falam para ter um monte de filho, que é só para fazer várias vezes, né? A desculpa deles De forma alguma, esse sujeito, que eu não sei nem quem é, que falou essa groselha aí, né? Essa besteira, não conhece nada da fé católica a respeito da relação sexual. De fato, existe em Santo Agostinho um olhar para a sexualidade problemática, que a igreja até vai na contramão do que Santo Agostinho coloca. Óbvio. Isso porque Santo Agostinho era uma pessoa que, antes de sua conversão, vivia uma vida muito depravada. Então ele olha para a sexualidade como algo ruim. Então, no primeiro momento, no Sermão da Montanha, Santo Agostinho vai dizer, olha, não é bom que se case. Né? Se casar é colocar a sua alma, né, próximo da condenação. Depois, nas retratações, ele vai dizer, olha, não, eu errei nisso aqui, né? Mas a relação sexual deve ser só feita para a reprodução. A igreja condena as duas visões, a anterior e a mesma retratação de Santo Agostinho. A igreja vai dizer que a relação sexual é dom de Deus. Ela tem a via procriativa, mas também tem a via unitiva. Isso não é Leão XIV né, o Papa Leão XIV colocou isso. Isso desde Santo Afonso Maria de Ligório, né? Isso João Paulo II na Teologia do Corpo. Tantos outros santos falaram disso anteriormente. Nós temos inúmeros santos casados. Né? Aqui tem um livro da MBC aqui, Santos Casados, que é um calhamaço de testemunho de pessoas que foram canonizadas ali e que foram casados. Porque a igreja nunca enxergou a sexualidade como algo mal, como algo apenas conveniente para a reprodução, um mal menor, né? Um mal condicional, né? Um mal necessário.
A igreja nunca viu isso dessa forma. Acho que esse protestante deveria conhecer o puritanismo protestante, né? O cara quer falar do cisco do olho do irmão, mas não tá olhando para a trave do seu próprio movimento. Não é esse o problema, né? A igreja não nega, por exemplo, que Pedro foi casado. A questão de Pedro ter sido viúvo, ou Pedro, né, ter abdicado das relações sexuais, isso são discussões, não tem nenhuma definição da igreja sobre o assunto. E se Pedro tivesse tido relações sexuais com sua esposa, não teria nenhum tipo de problema. Porque isso não é uma doutrina, isso é algo disciplinar. Que para aquela época não havia essa disciplina. Exatamente, por exemplo, vou fazer um paralelo aqui, né? Eu fui militar do Exército, né? E, por exemplo, na minha época, quando eu servi lá em 2014 no Exército, a gente não podia fazer o pezinho do cabelo. Tinha que fazer disfarçado. Tinha que disfarçar o pezinho do cabelo. Tinha que pedir pro barbeiro passar a zero alta ali e só dar uma disfarçada. Não podia deixar marcado na barba o pezinho do cabelo. Esses dias eu fui no quartel visitar lá, buscar uma documentação no quartel onde servi, e o recruta estava com o cabelo num corte diferente do meu. Né? O corte de cabelo do recruta que estava servindo esse ano, né? Na minha época, eu ficaria detido no quartel se eu tivesse com o cabelo daquele jeito. Eu conversando com o cabo ali, eu falei, pô, cabo, mudou o regulamento, né? O cabo falou, não, agora mudou. Não tem mais essa questão do pezinho, pode deixar marcado, né? E não precisa mais passar você pode deixar na 2 ou na 3 o corte de cabelo. Ou seja, é uma disciplina que mudou. Né? É uma disciplina que mudou. Num primeiro momento não tinha essa questão disciplinar a respeito de escolher os padres dentre os celibatários. A igreja, num determinado momento, enxergou que era melhor, era conveniente. E mesmo para algumas comunidades, aí sim, a questão de tradição, houvessem a tradição ali de manter os padres casados, porque a comunidade, por exemplo, oriental, ela não é missionária como a ocidental. As igrejas suiures que existem no Ocidente, né, por exemplo, a greco-melquita do Ian, que foi lá, né, foi muito bacana conhecer o Ian, ela vem para o Brasil por uma demanda de imigração de pessoas orientais que vieram para o Ocidente fugindo de guerras. E daí a igreja, né, ocidental pediu para as igrejas orientais virem também para ajudar, né, espiritualmente essas pessoas que são orientais. E mesmo, por exemplo, a questão da ordenação de clérigos casados, né, ela é muito mais regionalizada. Acho que no Brasil só tem o padre Vitor, que é um padre casado. E então se dá essa questão também. Os orientais eles não são tão missionários quanto os ocidentais. Né? Eles têm uma vida, ou ordena o clérigo secular ali casado para aquela congregação, para aquela paróquia, ou, né, o celibatário, que é um monge que está lá no mosteiro. Agora, de um padre, por exemplo, está aqui, daqui a pouco ser mandado para outro canto, não é uma realidade do Oriente. Né? Posso estar falando alguma besteira, mas o Ian pode corrigir essa questão. Mas é isso que é visível, né, na realidade. Então, não é uma demonização da sexualidade. É uma realidade, né, onde a igreja enxergou por bem pastoral, pelo bem das almas e pelo bem do próprio sacerdote, que eles fossem escolhidos dentre os celibatários. Então, o padre, ele não se casa porque ele optou pelo celibato antes de escolher o sacerdócio, antes de ser chamado ao sacerdócio. Já houve essa opção anteriormente. Certo? Então, acho que eu expus aqui as minhas ideias. Um abraço, fiquem com Deus.